Paz do Senhor a todos que já estão aqui, que estão nos assistindo na gravação ou que ainda chegarão. Paz seja convosco. Meus irmãos, nós estamos aí na nossa quarta live e hoje nós estaremos aqui mais uma vez com o pastor Eliel Goulart. Nós vamos falar hoje sobre dízimos e ofertas. O pastor Eliel já chegou aqui, e nós vamos convidá-lo. E eu quero te pedir, que você que está aí já entrando, irmão Alisson, irmã Maria, já entre aí e já manda convite aí para a galera aí, para todo mundo assistir-nos e aprender hoje, sobre esse assunto que nós precisamos muito aprender. Dar e receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Só um minutinho, pastor Eliel. Eu já chamo o senhor aí. Já vi o senhor aqui. Só vou mandar um convite aqui para o pessoal entrar e assistir. E aí a gente já começa. Lembrando os irmãos que essa série de live, ela é referente ao discipulado online que nós aí iniciamos para as pessoas que irão batizar no dia 28 de novembro, sem ser neste domingo agora, no próximo domingo. As pessoas que têm interesse deverão comparecer no culto de terça-feira, dia 23, para a aprovação de seu nome aí ao batismo nas águas, ok? Então, não deixe de comparecer lá, você precisa participar do culto presencial. Caso você não possa ir no culto, peça o dirigente, avise alguém aí, algum amigo, algum irmão, e a sua aprovação será então no próprio domingo, dia 28, na congregação do Valim de Melo. E você tem mais informações aí nas nossas redes sociais, que nós temos colocado endereço, horário, tudo direitinho. Ok? Então você que já chegou aqui, paz do Senhor, que a paz do Senhor seja convosco. Eu vou convidar o pastor Eliel para entrar aqui e nós já vamos fazer aí esse estudo de hoje com isso. Se alguém tiver alguma pergunta, já manda aqui a pergunta que nós vamos... Só mandando um convite para o pastor Eliel aqui, esperando ele entrar. E aí a gente vai falar sobre os dízimos e as ofertas. Alguém aí tem alguma pergunta? Já lança a pergunta aqui. Pessoas, tem um aviãozinho aqui, ó. Embaixo aqui tem um aviãozinho. Você entra aí e pede às pessoas aí para participar. Meu pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, atender a demanda da nossa igreja aí. Aproveitando esse tempo de pandemia, essa modernidade que nós temos, nós estamos fazendo essas lives aí. Hoje é a quarta, pastor? Estava explicando para o pessoal aqui. E graças a Deus tem sido muito boa a participação do pessoal, os ensinos, os esclarecimentos aqui, muito bacana. Quero convidar o senhor e a todos que estamos aqui para a gente orar, iniciando essa live, para que Deus possa abrir os nossos corações. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Neste momento, ó Pai, nessa live aqui, nessa transmissão de poucos minutos, uma hora, alguns minutos a mais, em que nós estaremos falando da tua palavra, nós estaremos tirando dúvidas das pessoas. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe o pastor Eliel, que é o nosso convidado de hoje, que está aqui se entregando, se colocando à disposição, que o Senhor dê a ele boa memória nas Escrituras, que o Senhor também abra os nossos corações para que nós possamos aprender e praticar, meu Deus, a tua palavra em nosso dia a dia. Meu Deus, seja com cada um que está assistindo, cada família aqui representada, os irmãos que têm interesse no batismo, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e protegê-los para a honra e a glória do teu santo nome. Amém.
Amém. Meus irmãos, vamos lá? Pastor, hoje o nosso tema é sobre dízimos e ofertas, né? E aí eu queria que se o senhor puder fazer uma introdução aí, falando o que é o dízimo e o que é a oferta, né? E aí depois a gente vai fazendo algumas perguntas mais específicas aqui, né, para o senhor. Por primeiro, mais uma vez, eu saúdo a todos que estão online com a paz do Senhor e cumprimento a você também, presbítero Jonathan Mazzetti. Amém. Eu abro a resposta citando 1 Pedro 4:10, porque tem uma palavra neste versículo que é importante na compreensão dos dízimos e ofertas. 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiro, perdão, está no plural, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E a palavra que eu quero aproveitar é despenseiro. Despenseiro significa o administrador da casa, o distribuidor, o gestor da casa, ou o mordomo. Nós citamos mordomo, que já é uma figura somente aí dos filmes, dos romances, é uma profissão que já está em desuso, porém, administrador ainda está em uso, gestor mais ainda. E a palavra aqui é oikonomos, o substantivo grego oikos, casa, e nomos, que seria nomos, seria a lei, mas aqui é notacepção, aquele que distribui com ordem. Muito bem. Então, cada crente é um despenseiro. Cada servo do Senhor Jesus é um administrador, um gestor. Gestor do quê? De tudo o que possui, de tudo que lhe é concedido. Nós temos uma responsabilidade para com o nosso Senhor como despenseiro, como administrador, como gestor do tempo, dos talentos, das oportunidades. Eu quero deixar bem claro, de tudo prestaremos contas. Porque o gestor, ele administra o que não lhe pertence. Tendo a revelação bíblica, nós, como crentes, que tudo procede de Deus, reconhecemos a Deus como o dono, o proprietário, aquele que concede, como o Senhor. Primeiro livro das Crônicas, 29:14, o rei Davi muito bem expressou, porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Então vamos ver juntos que, na verdade, o dízimo é prática bíblica através da qual o crente fiel, porque essa palavra despenseiro, Paulo também a usa em 1 aos Coríntios 4, versículo 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O dispenseiro, o economos, era um empregado de uma casa que tinha a chave da dispensa, ele administrava aquilo que não era dele. E você é um gestor de todas as dádivas de Deus. Então, vamos ver juntos que o dízimo é prática bíblica quando o crente fiel separa para a obra de Deus o dízimo ou a oferta. Amém. Muito bom. Sim, você tem a noção de que o dízimo é o mínimo disposto por Deus ao crente fiel. Quando
quando eu e você, quando o crente, ele entrega na casa do Senhor os dízimos e as ofertas, pelo menos 4 vitórias ele alcança contra impedimentos na sua vida espiritual. Primeira vitória, contra o egoísmo, contra a arrogância, contra a infidelidade e contra a avareza. O dízimo é um privilégio dos que creem. É um direito dos que têm fé. Amém. Amém. Pastor, eu vou dar umas perguntas aqui, porque é aquelas perguntas que a gente sempre recebe, que as pessoas sempre geram polêmica em cima delas, né? Para quem estuda já sabe, né, que... Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas o dízimo está falando lá no Velho Testamento, né? É um mandamento da lei, tá? Né? A gente sabe que, na verdade, o dízimo foi falado antes da lei, né? Então, ele não entra muito aí. Mas, aproveitando esse ensejo aí, essa questão de falar isso, o dízimo é exigido na Nova Aliança, no Novo Testamento, ou nesse período da graça. O senhor já citou, né, os versículos aqui que já daria embasamento para tal. Mas alguma outra coisa específica? É verdade. Os dízimos e ofertas, eles estão antes da lei, eles estão na lei, eles estão no período dos reis e eles estão nos profetas. É interessante observar que são os que não dizimam que pesquisam argumentos variados contra a obediência a trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Eu quero sempre destacar, a partir de então, a origem da palavra grega obediência. Ela está ligada à noção de crer, o obediente. Então, o desobediente, ele desobedece por causa da incredulidade. E Mike Pierman me ensinou, eu memorizei, que a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Porque uma pessoa procura argumento e porque uma pessoa não obedece quanto à doutrina do dízimo? Por causa da incredulidade. Ele não crê. Então, repito, são os incrédulos que não dizimam, que procuram argumentos contra, variados argumentos contra a obediência a trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor. E eu quero dizer que nós, da Assembleia de Deus, não defendemos a prática do dízimo sob a ótica da teologia da prosperidade. Nada disso. Nada disso. O dizimista dizima porque ele reconhece a Deus como soberano Senhor e Criador e dono de todas as coisas. Ageu 2, versículo 8 está escrito: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito bem. O dízimo no Antigo Testamento. A palavra dízimo no hebraico é ma'azer. E tem a definição curta de 10ª parte. A 10ª parte de tudo que chegava às mãos do crente do Antigo Testamento, ele dizimava, o crente fiel.
como resultado, reconhecendo a boa mão abençoadora de Deus. E esta palavra, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, ele dá 5 referências ao verbo dizimar do hebraico. Ele faz 5 referências em todo o Antigo Testamento. Olha só, das 5 referências, 4 delas está ligado ao ato de adorar a Deus. Então, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, dizimar é um ato de adoração, e eu concordo. Né? Veja bem, antes da lei, os dízimos dados por Abraão estão intimamente ligados ao sacerdócio, porque o sacerdote mediador, Melquisedeque, os recebeu como garantia de que toda a prosperidade daquele doador, Abraão, pertencia a Deus. O rei de Sodoma, que é símbolo, tipologia de Satanás, vamos recordar aí, porque nem todos têm uma amplo conhecimento da Bíblia. Uhum. O sobrinho de Abraão, Ló, com a sua família, estava morando em Sodoma. Houve uma guerra de 5 reis contra 4. O rei de Sodoma perdeu essa guerra. E como Ló, com a sua família, o sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma, eles foram levados cativos. Então Abraão, ele armou 318 empregados das suas fazendas e foi lutar, coisa que não era prática dele. Ele não era um guerreiro, mas ele foi para libertar o seu irmão. Tem tantas lições aqui, mas não é o caso. Eu fico tentado aí soltando lições, mas eu vou me conter. E quando ele libertou, ele conseguiu libertar. Aí o rei de Sodoma fez uma proposta para ele, porque quem vencia as guerras ficavam com os despojos, os bens. E ele disse assim, o rei de Sodoma fez uma proposta ao crente Abraão, dá-me as almas e fica com os bens. Você não está vendo a proposta do diabo aí, não? Para o crente de hoje? Preocupa com ganhar alma, não. Não preocupa com isso, não. Vai trabalhar, vai prosperar, você está novo, multiplica, fica rico. Ok? Então, o rei de Sodoma, tipologia de Satanás, fez uma proposta. Dá-me as almas. E Abraão respondeu assim. O que ele ouviu de uma revelação de Melquisedeque, mais uma revelação de Deus. Levantei, ele disse, Abraão, levantei as minhas mãos ao Deus Altíssimo, aí possuidor dos céus e da terra. Então Melquisedeque tinha falado antes, mais esta revelação. Aí as pessoas acham, mas isso a gente já sabia, mas só que ele estava começando, a revelação de Deus está começando com ele. Era o pré-primário da revelação. Ele descobriu que Deus, Altíssimo, é possuidor. Ele disse, eu não dependo de você, rei de Sodoma. Eu não quero nenhum bem, certo? Eu não quero nada. O que eu quero reconheço que eu levanto as minhas mãos, não é para você, eu levanto ao possuidor dos céus e da terra. E em seguida, está escrito que ele deu o dízimo de tudo.
Então, e como o sacerdote transmitiu ao homem crente Abraão os dons de Deus, porque está escrito que Melquisedeque o abençoou, assim também Deus transmitiu os bens, os dons ao homem. Veja bem, o sacerdote de Melquisedeque, ele é uma comprovação, uma demonstração de como Deus conserva sempre um restante dele, em meio a uma apostasia de idolatria geral no entorno do crente Abraão, tinha um remanescente eleito. E o sacerdócio de Melquisedeque permanece em Cristo para sempre. Isto é um mistério. E mistério é algo que não está ainda revelado. E o sacerdócio porém, o sacerdócio de Cristo é superior, melhor, mais excelente do que o de Melquisedeque, segundo Hebreus capítulo 7. E não daríamos nós também reconhecimento ao Senhor de que tudo pertence a Ele, que as bênçãos vêm dele? Ok? Agora vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Muito bem. Eu já falo de imediato que o dízimo no Novo Testamento não é obrigação. Eu vou repetir. O dízimo no Novo Testamento não é obrigação. Ninguém é obrigado a dizimar. Ele não é excluído por isso da comunhão. A prática da obediência, a doutrina do dízimo no Novo Testamento, ela não se funda no legalismo. Faça isso, não faça aquilo. Não é obrigação. Então, o que é? É um direito do adorador. Não é obrigação. Então, o que é? É um privilégio dos que têm fé. E os propósitos do dízimo do Novo Testamento, eles são semelhantes aos propósitos de antes da lei, na lei, durante os reinos de Israel e nos profetas. Vamos lá. Primeiro, é para o sustento da casa de Deus. Está incluído aí o sustento dos obreiros. No Antigo Testamento, era entregue para o sustento dos levitas, da tribo de Levi, que eles não tinham terras, eles não tiveram terras dentro de Israel. Tem diversos versículos. Então, hoje é para sustento da casa de Deus, onde estão incluídos os obreiros que também recebem. Alguém pode argumentar, porque nós sempre somos confrontados nisso. Não teria aí abuso? Onde tem abuso? Certo? Eu tenho um descanso na palavra de Deus quanto aos que abusam da gestão dos dízimos e das ofertas das ovelhinhas do Senhor Jesus. Eu tenho um descanso na palavra de Deus. Eu não sou mais justo do que o justo juiz de toda a terra. A igreja tem o Senhor. A igreja é a noiva do Cordeiro. Veja bem, John, quando nós estávamos noivo, hoje temos nossa esposa, eu muito faria, certo, para proteger minha esposa. Você também, como casado, você iria para cima, para defesa a favor dela, você se poria entre ela e algum perigo, eu tenho certeza disso. Vou falar no meu caso, eu posso não ter habilidade física, eu posso não ter a força que tantos jovens têm, certo? Porém, eu muito faria para defender a minha esposa. E a igreja, se eu percebesse que a minha esposa está sendo fraudada,
certo? Ela está tendo perdas porque alguém a está enganando financeiramente, por exemplo, eu agiria. Maior é o Senhor da casa de Deus em cuidar da noiva dele. Aí os irmãos falam assim, mas fulano fez isso, tal. Irmão, você gostaria de estar na posição dele? Eu quero estar na posição do justo. Eu não quero estar na posição de um injusto. Ah, mas não agiu. Irmão, a misericórdia de Deus, ela estende, 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 estende. Chama longanimidade. Longanimidade é a bondade de Deus, é o amor de Deus estendido. Ele é muito bom quando é a nosso favor. Então, Deus dá a oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus dá, mas se a pessoa não aceitar e não pôr em ordem a sua vida, abusa da noiva do cordeiro, o Senhor, o esposo está ali, pronto. Eu sei que os irmãos entenderam. Então, o segundo propósito do dízimo é para atender os necessitados da grande família de Deus. No Antigo Testamento, incluía também sustentar os pobres de Israel, os que não podiam prover suficientemente para si. E hoje também. E hoje também. Abraão entregou o dízimo como uma expressão da sua gratidão por aquilo, pela bênção que Melquisedeque lhe bendisse. Ou foi submisso a ele como rei e entregou uma oferta, um dízimo consagrado e dedicado a Deus, a 10ª parte do que ele tinha. E olha que Abraão, a Bíblia diz, ia rico. Ok? E assim, nós também, nós estamos numa posição de retribuir o amor e a gratidão ao Senhor Jesus. Por todas as bênçãos, as riquezas, os favores, os benefícios, as graças, prestar honra, submissão, colocar tudo nas mãos dele, para que seja como um incenso do nosso sacrifício. Olha, o dízimo no Novo Testamento, repito, ele é um direito dos que creem, um privilégio dos que têm fé. Muito bem. Muito bem. Pode falar. Tem um versículo no Novo Testamento que o próprio Jesus cita, né, pastor, sobre o dízimo? Tem algum? Eles perguntaram para ele se era precisar dizimar, ele falou assim, é o seguinte, eu estava preocupado com a lei. Ele falou que era para cumprir sem deixar de fazer aquelas. Porque eles davam o dízimo, é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento. Mas o legalismo transforma ele num ato de exibição. Entendi. Eu, particularmente, estou falando aqui de uma maneira até temerária, porque faz parte da administração, da prática administrativa da nossa igreja local, da qual eu tenho, assim, uma consideração a fazer, que é expor o nome lá. Ali está a sua glória. Entendi. Certo? Você já está, o seu elogio está ali. Eu vou lá ver se o Jonathan está lá. Ou a perseguição, né? Ou a perseguição está ali também. Os irmãos falam assim, o obreiro lá está pregando, mas o nome dele não está. Mas ele não sabe como foi que aquele obreiro entregou. Verdade. Certo? Então, o que acontece? Você já tem o seu recibo. Ok? É bom que a sua mão
esquerda não veja o que a sua mão direita fez. Você já entregou? Se você tem dúvida, o estatuto da igreja ele te dá garantia de você ir lá e solicitar os seus recibos, as suas demonstrações. Comprovantes, né? Isso. Pastor, tem uma pergunta, chegaram duas perguntas aqui bem parecidas. Qual que é a diferença entre, o senhor já falou sobre o dízimo, né? A pergunta é qual a diferença entre dízimo e oferta, e também apareceu aqui sobre as primícias. Qual que é a diferença entre os três, né? Não, as premissas está incluído o dízimo, que é as primeiras As rendas. primeiras rendas, né? Eu vou chegar lá. Quer ver? Ó, veja bem. A prática de ofertas, ela é válida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí vamos ver a diferença. As ofertas são, por princípio, voluntárias. Ok? Elas são voluntárias. Diferente do dízimo, que há uma especificidade. Ela é específica. Dízimo significa a 10ª parte. Uhum. Então, eu estou dizendo aqui voluntária no sentido de que a oferta é proporcional à disposição e capacidade do ofertante. Ok? Uhum. Entendeu? Ficou claro? Sim. A oferta ela é voluntária no sentido que ela é proporcional à disposição, porque pode ter uma pessoa que pode doar 10 mil reais, mas ela toca a trombeta por 100 reais. É aquela passagem, né, que Jesus fala da mulher, né, que deu as pequenas moedas. Isso. Uma moeda deu tudo. Então, Deu tudo proporcionalmente, foi maior do que quem tinha muito e deu. o outro. Então, outra diferença é que o dízimo ele é sobre toda a renda que advém ao seu lar pelas bênçãos do Senhor. Ok? Mas a oferta, ela não é específica, não tem limite mínimo e não tem limite máximo do valor da oferta. Entendi. O pastor Silas Malafaia diz que as nossas notas de R$ 2 e as nossas moedas são os maiores frequentadores dos cultos, dos templos evangélicos. Agora, as nossas notas maiores, nossos cartões de crédito, de débito, etc., frequentam o shopping. É verdade. Eles são mais de elite. Então, o dízimo, ele é periódico. E a oferta é episódica. Então, o dízimo é voluntário, proporcional à disposição e capacidade do ofertante. Ok? O dízimo, ele é específico. Ele não é obrigatório, mas é específico. 10%. Aí eu vou dar o dízimo sobre a renda bruta do meu olerite ou sobre a renda líquida? Essa é uma E eu pergunta faço que tá. pergunta aqui metafórica. Você quer bênçãos brutas ou quer bênçãos líquidas? Você quer descontada, né? Isso, você quer descontada? Então, veja bem. Eu conheço um querido irmão e ele dá sobre o líquido. Eu já expliquei para ele. Mas por quê? Porque falta fé. Não falta compreensão, porque é inteligente para compreender. Então ele ganha bruto. Ele desconta o imposto de renda, que é descontado dele, certo? Mas você pode discordar, e o imposto de renda, eu sempre também reclamei de pagar imposto de renda retido na fonte. Eu sempre reclamei, ninguém gosta de pagar. Mas tem duas coisas inevitáveis nesta vida, certo? Os impostos e a morte. Tem como correr. Não tem como. Então, debitável. Aí,
Eu sei que, em geral, a gestão das nossas contribuições fiscais, impostos, taxas, certo? De qualquer natureza, do veículo, da casa, da iluminação pública, do imposto de renda, eles, em geral, são mal administrados pelos gestores públicos, em geral. Mas, veja bem, nós vivemos nesse mundo de injustiça, mas, pelo menos na teoria, o dízimo é para o seu benefício coletivo, como cidadão coletivo. Ok? Ah, mas ele desconta também o débito do plano de seguro coletivo por morte e acidentes pessoais, mas é benefício dele. Vai beneficiar a ele no eventual acidente, perder um dedo, etc., ou na sua morte, seus beneficiários. É benefício dele. E tem outros descontos, né, que vem ali, sindical, antigamente tinha, hoje não é obrigatório. No caso de empresa, pastor, por exemplo, que é um empresário, às vezes ele Eu tem posso falar mais tarde? Eu falo sobre isso. Tá. Pode guardar isso que eu falo, explico isso aí. Mas veja bem, entre nós, assembleianos, as ofertas recolhidas voluntariamente, como que são chamadas? Ofertas alçadas. Nossa. Porque são levantadas com um propósito. No Antigo Testamento era chamado de ofertas voluntárias. Certo? Tem dois exemplos no Antigo Testamento. Na construção do tabernáculo, o povo ofertou tanto que Moisés teve que pedir para parar de trazer oferta. E quando foi construir a construção do templo, naquele capítulo lindo de 1 Crônicas, capítulo 29, Davi fez um culto para ofertar, de oferta, para a construção do templo. O maior ofertante foi ele. Ninguém ofertou mais do que ele. Mas também ele deixou todo o recurso e materiais para o seu filho Salomão construir o templo. Então, o culto teve essa oferta dada pelo povo, pelos principais do governo e pelo rei Davi. No Novo Testamento, tem dois exemplos de oferta para nós. Quando levantou oferta a favor dos crentes moradores de Jerusalém, estava passando um período de fome que foi profetizado pelo profeta Ágabo. Então, os irmãos, já sabendo de antemão, e o período de fome veio mesmo, aí eles mandaram ofertas e ofertas, sobejou, para sustentar os crentes de Jerusalém. E depois, lá em 2 Reis, capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo foi portador de ofertas recolhidas, foi ele quem levou as ofertas recolhidas aos crentes empobrecidos da Judéia. Aos crentes empobrecidos da Judéia. Certo? Então, viu aí a diferença, né? Eu quero... Você falou sobre o dízimo dos empresários, né? Dos autônomos, dos profissionais liberais, não é verdade? Uhum. Da sacoleira, da irmã que vende natura, e assim por diante. Como que é o dízimo deles? Veja bem, eu vou resumir. É uma síntese. Um resumo singelo e direto. Os dízimos de quem não é empregado, de quem não tem olerite, certo? Eles devem ser calculados do que ele retira da sua empresa. Retira depois de descontar os custos operacionais e as despesas sociais.
Porque tem que pagar INSS, tem que recolher fundo de garantia, ele tem ISS para recolher, ele tem ICMS, no caso do empresário, são despesas operacionais. Ele não opera se não tivesse ideia. Então, para a empresa é diferente de nós. Eu não vou descontar meu aluguel. No meu caso, eu sou profissional liberal hoje, mas veja bem, aquele que é um servidor público federal, por exemplo, ou estadual, certo? Recebe R$ 1.000 e fala, eu vou descontar os 200 que eu pago de aluguel. Que o Moliel falou que é um custo operacional. Não, meu filho, eu não falei isso não. Estou falando que a empresa, para ela funcionar, ela paga o ponto, um aluguel do ponto. Certo? Então, para ela é despesa operacional. Para você que é empregado, não é não. Entendi. Certo? Então, os custos de manutenção da empresa não fazem parte dos ganhos da empresa, mas fazem parte da empresa. Ou seja, o empresário, o profissional liberal, certo? O autônomo, ele não dizima sobre o faturamento. Ele fala, faturei 10 mil este mês, faturei. Aí ele desconta, certo? Ele desconta os custos operacionais. No meu caso, por exemplo, como advogado do escritório, nós descontamos o custo do aluguel, do condomínio, do estacionamento, da energia, da telefonia, da internet, certo? Os custos de materiais para o escritório, porque é uma sociedade de advogados e tem custos de manutenção, custos operacionais. Sobrou lá, certo? Sobrou lá 6 mil, 7 mil. O que você faz? Eu pago as dívidas. E depois, os outros que esperam. Faz o sorteio lá. Isso é uma brincadeira. Só é uma brincadeira para que, senão, os meus que estão aí vai dormir, né? Mas não dorme, não, irmãos. Então, eu aprendi, como profissional liberal, que é necessário ao crente, autônomo, profissional liberal, empresário, disciplina em anotar cada ganho. Se ele tem esse propósito da fidelidade, então ele anota com disciplina e vai deduzindo os custos de manutenção do escritório, no meu caso. Então, eu aconselho a não anotar no final de semana, não. Lá em casa eu anoto. Não, é anotar de imediato. Ao receber o ganho de sua prestação de serviço, se deixar acumular anotações, como eu já deixei, causa-nos embaraço. Se perde. Causa dificuldade. Agora eu vou falar uma verdade que não abala ninguém. As bênçãos de Deus alcançam os dizimistas e os ofertantes, que dizimam e ofertam segundo as Escrituras. Certo? E é uma bênção. Tinha um irmão de saudosa memória, na congregação mais pobre de Uberaba. Mais pobre e menor de Uberaba naquela ocasião. E ele me contou o seguinte: ele estava idoso, adoentado, recebia do INSS um salário mínimo, ok? Recebia do INSS um salário mínimo e, assentado à porta da sua casa, chegou dois irmãos. Um trabalhava na usina, ganhava bem. Outro trabalhava noutra fábrica, no distrito industrial, com bom salário. Sentou, era ali por volta, ele disse que era por volta do dia 18 daquele mês. Pouco depois da metade do mês. Ele já tinha recebido
o INSS. E aí ele virou, os irmãos começaram a falar contra o dízimo. Os dois, que trabalhavam bem, um na usina, outro no distrito industrial. Porque tal, sustentar pastor, não, sustentar, não, e murmurando. E a murmuração, ela causa perda. E eles acham que não há um Deus onisciente ouvindo a murmuração. E murmurando, e tal. E ele disse assim, tá nada, essas coisas estão difíceis. Ele falou assim, veja bem, o irmão falou, o velhinho. Você está novo, 30 e poucos anos, você está com quanto? Outro 40? Tá. Vocês dois ganham muito mais do que eu. Vocês ganham 5 vezes, 4 vezes, 7 vezes mais do que eu. Nós três aqui já recebemos o nosso dinheiro deste mês. Olha como é bom, eu sou dizimista. E eu não acredito em nada que você está falando, eu acredito na Bíblia. Vamos abrir a carteira, nós três aqui, e ver quem tem mais dinheiro na carteira no dia 18 desse mês? Eles, não, mas o irmão tal, tá idoso, né? Tá há muito tempo. Ele falou, então vamos abrir. Os três abriram a carteira. O irmão tinha 5 vezes mais do que qualquer um ali. Ele falou, não me falta nada. Em tudo estou suprido. Ele falou, teve outro irmão, Jonathan, um salário mínimo do INSS. Ele falou, vamos aqui, nesse caso dele, ele falou, vem aqui dentro da minha casa. Da maneira dele. Ele falou, olha aqui minha geladeira, suprida. Certo? Ele falou, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu não tenho armário, mas deixa eu mostrar um negócio para você. Ele levantou debaixo da cama dele. Ele levantou o lençol, olha aqui debaixo da minha cama, lata de óleo, supridinho, todo o estoque dele abençoado. Ele falou assim, o que vocês têm na despesa? Nada, irmão, estou me custando a terminar o mês, só Deus na causa. Ele falou, pois é, eu sou dizimista, e você está falando quanto dízimo. Eu tenho estoque. Eu não sei explicar, porque eu ganho menos do que você. Meus amados, veja bem, nós dependemos, no dízimos e oferta, nós estamos adorando ao Senhor porque nós dependemos dEle. É um mistério. Mas é bom depender do Senhor que fez os céus e a terra. Se tiver outra pergunta. Deus é bom, né, pastor? Isso é muito Amém. verdade, né? Quem vive, quem procura essa fidelidade, realmente vê o quanto Deus cuida, né? Pastor, tem uma outra pergunta aqui sobre dízimos e ofertas. Aí eu vou fazer a pergunta porque eu sei, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Eu posso destinar o meu dízimo? Por exemplo, eu vou pegar o meu dízimo, minha 10ª parte lá, e eu vou especificar, não, eu vou entregar lá para o irmão que é da missões. Não, em vez de eu entregar na igreja, eu vou fazer uma caridade com esse valor. Como que o senhor vê isso, ou o que a Bíblia diz sobre isso? Veja bem. Eu vou falar como que o dízimo deve ser entregue. Certo? Eu vou falar. Como que eu devo entregar o dízimo e as ofertas? Na igreja local, na casa do tesouro, ou seja, na tesouraria da igreja local. Eu disse no início que o crente é o gestor, o administrador dos bens que o Senhor lhe concedeu. Certo? Eu não disse isso no início? Que o crente é o gestor dos bens que o Senhor lhe concedeu. Mas ele não é gestor dos dízimos e dos seus propósitos de oferta entregues à igreja local, à casa do tesouro. O que eu quero aconselhar é o seguinte:
não cabe ao crente dizimista ou ao que dá a oferta voluntariamente, exceto se a oferta é um propósito de comprar a cesta básica, o outro lado tem que ser fiel. Se o propósito é para ajudar o irmão a pagar energia, um pobrezinho a pagar a energia da cadeira, vai cortar tal, quem está gerenciando isso do outro lado, coordenando as ofertas, tem que ser fiel. Muito bem. Mas não cabe ao crente dizimista decidir o destino do dízimo, determinar para onde ou para quem irá. O dízimo e a oferta dada voluntariamente não é sua. A partir da entrega não é sua mais, é do Senhor. Por isso que eu disse que o dízimo é um ato dos que têm fé. Lamentavelmente, eu sei que há dizimistas desobedientes que gerenciam o seu dízimo, transformando ele em cestas básicas, em concerto de instrumentos musicais, certo? Oferta para a construção do templo da congregação do bairro, onde eu maiormente frequento. E há aqueles que até destinam os seus dízimos para outras agências, outras Assembleias de Deus, longe daqui, porque lá tem missões. Meu amado, o dizimista é, sobretudo, um servo. O que o senhor falou vem da obediência. Exatamente. Seja humilde. Saia debaixo da maldição, da murmuração e da dureza de coração e ponha-se debaixo da bênção da obediência. Aí a pessoa pergunta, onde que eu devo então entregar o dízimo? Onde você come o pão e onde você bebe o cálice. Certo? Onde você se reúne à mesa do Senhor. Onde eu entrego disso? Onde você come o pão? Onde você bebe o cálice? Ok? Eu torno a repetir para alguém que chegou depois. Eu dou o dízimo do valor bruto ou do valor líquido? Da renda salarial, do salário. Do valor bruto. E faça a pergunta, você quer bênçãos brutas ou bênçãos descontadas também? Líquidas. Tá ok? E, então, quanto a isso, não tem dificuldade. Se você está errando, se já errou nisso, não erre mais. Tá ok? Eu quero também, John, quero aproveitar, eu lembrei hoje à tarde, eu quero falar um assunto pouquíssimo falado na casa de Deus, certo? Sobre o dízimo, sobre eventuais outras fontes de recursos. Eu ia perguntar isso agora para o senhor. Você ia mesmo? Olha só. Ia. Exatamente. Então, o crente não deve jamais ter outras fontes de recurso, de raspadinha, de rifa. Crente não participa de rifa. Agora, tem os desobedientes que teimam em fazer rifa até entre nós. Crente não investe seu dinheiro em bingo, jogos de azar. Pode ter um nome, uma nomenclatura disfarçada. Ação entre amigos. Ação entre irmãos. Vai ter sorteio, irmão. O crente não participa destas coisas. Jó capítulo 5, versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho. O que ganha recursos provenientes de jogos de azar, de qualquer nome, pode ter o nome mais lindo, mais consagrado que tiver. Aí você fala, mas na Assembleia de Deus tal, do pastor fulano de tal,
Irmãos, cada um dará conta de si mesmo. Vocês me convidaram para manifestar aqui, e eu tenho para mim, se me convencer na Bíblia que o crente pode participar de jogos de azar, de rifas, de bingos, de coisas semelhantes, ainda que com outro nome, porque tem um princípio aí que não é bíblico. O homem nasce para o trabalho. E quando você ganha uma rifa, você ganha o que não é seu. Não há esforço de trabalho nisso. Há esforço do trabalho dos outros. Então faz assim, porque reúne, não é só R$ 5. Aí reúne lá 500 pessoas com R$ 5 e você ganhou, certo? Os R$ 2.500. Só que você ganhou o que não é seu, não é fruto do esforço de trabalho. Você ganhou o que é dos outros. Ah, eu tive sorte. Nossa vida, a vida de um crente fiel, não depende de destino, não depende de fatalidade, não depende de azar, não depende de sorte. Sorte, azar, destino, eles não existem, não são entes com personalidade. É como se fossem entes, entidades, personalidades que pudessem influir, interferir na vida de um crente. Como se tal prática pudessem interferir na vida de um crente. Eu gosto muito do Salmo 31:15. Ele tem eu tenho um testemunho dele. Os meus dias estão nas tuas mãos. Certo? Nós dependemos do Senhor que fez os céus e a terra. Se o irmão ou a irmã já errou nisso, não erre mais. Você não pode, às vezes, mudar o passado. Então, vamos mudar o amanhã. Vamos andar de maneira agradável ao Senhor. A Bíblia diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Eu acho que está lá em Efésios. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E diz mais, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Né? Assim, eu sei que isso, você fala assim, mas a instituição dentro da igreja fez, irmãos, eu aconselhei a não fazer, certo? Aconselhei a não fazer, mas onde errou, eu espero em Deus que não erre mais. A casa de Deus é uma casa de misericórdia. Sempre é tempo de arrepender, né, pastor? Sempre é tempo de pôr em ordem qualquer coisa que foi errado da nossa vida. Não significa, irmão Jonathan Mazetti, quero deixar isso bem claro, que eu sou melhor do que qualquer outro. Não. Tá, irmãos? Sim. Não sou. As minhas fragilidades, eu luto diariamente pela santificação. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não gostava de falar quantas vezes eu li a Bíblia, para não dar aquela ideia dos irmãos, eu nunca vou alcançar, eu nunca... o irmão Leão, super crente, tal, e isso me... Eu sofro com isso, certo? Porque eu luto, irmãos. E nessa luta minha está, então, andar... Todo domingo eu peço a Deus, Senhor, eu quero andar nesta semana de maneira agradável ao Senhor. Peço todo domingo. Eu luto para andar com arrependimento e fé. Não acerto tudo, não. Né? Mas, pelo menos, meus irmãos, vocês têm um servo de Deus e eu quero ser um exemplo dos fiéis para vocês. E quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais
menos chances de errar, né, pastor? A gente tem, né? O irmão Valdier colocou o presbítero Valdier Silva colocou um exemplo aqui bacana sobre onde entregar o dízimo, né? Certo dia, ouvi alguém perguntar ao pastor se poderia mandar o dízimo para outra igreja. O pastor respondeu que se ele se alimenta em um restaurante e ele paga no outro, come no restaurante e vai pagar no outro, não vai ter jeito, né, pastor? É verdade. É onde come o pão e bebe o cálice, o vinho, né? Não. Aí, deixa eu só ver aqui, tem outras perguntas aqui. Mas eu acho que é basicamente essas. Tem uma Amém. pergunta aqui que vai envolver aquela questão que o senhor falou sobre os abusos, né? Que a gente não tem controle sobre, né? Os irmãos que pediu aí. Pastor, geralmente, por exemplo, nas nossas congregações, recebem os dízimos e as ofertas, né? E esses dízimos e as ofertas descem, né? Para o templo central, que é onde é a tesouraria geral do templo, né? Nas congregações, os pastores têm autonomia de conduzir o dízimo, a oferta para alguma coisa? Ou, por exemplo, eu Não. sei que o dízimo, né? O dízimo é real, mas vamos supor, ele pode tirar uma oferta específica para uma reforma no telhado da igreja, por exemplo? Com a autorização do pastor presidente, sim. Em geral, eles vão lá e pedem, pastor, posso levantar uma oferta? O pastor autoriza. Pode levantar uma Entendi. oferta lá para consertar o telhado, pintar o templo, trocar o piso, certo? Em geral, ele autoriza a levantar aquela oferta específica para lá, certo? A gestão do dízimo ela é centralizada em cada cidade. E o campo de Uberaba até tem muita liberdade, porque ele centraliza dentro das congregações internas. Mas no campo, as congregações externas, por exemplo, Patrocínio, Serra do Salitre, Salitre Minas, Almeida Campos, Pedrinópolis, Santa Juliana, Perdizes, Conceição das Alagoas, Veríssimo, Delta, Conquista, Sacramento, todas elas elas têm autonomia da gestão do dízimo dessas cidades, certo? Entendi. E são administradas pelo O dirigente dirigente. local. Muito bom. Pastor, tem duas frases que eu já ouvi muito o senhor falar e eu guardo elas no meu coração. E eu acho muito oportuno, né, a gente repeti-las. É aquela que ninguém vence Deus no dar, né? E uma outra que eu gosto muito, que eu sempre pratico, é: se eu posso dar através de você, eu dou a você. E eu tenho aprendido que essa questão de transbordar, né, sempre na vida da igreja, na vida dos irmãos, e os testemunhos, né, se a gente pudesse, né, tivesse tempo aqui, eu já ouvi muitos testemunhos do Senhor, questão de oferta, questão de dízimo. Eu também já tive essas oportunidades e hoje vivo pela graça, né? Assim, sou autônomo, eu trabalho em outro lugar, mas hoje eu vivo realmente do meu trabalho, né? Sem ser do emprego. E é muito interessante como que as coisas vão acontecendo quando a gente decide ter essa fidelidade a Deus. E a nossa geração, essa geração atual, né, onde os jovens estão trabalhando cada vez mais tarde, e só que eles vêm com pouco conhecimento, ou eles... não é um pouco conhecimento, vamos dizer assim. Acho que a falta de fé, né, que a gente precisa exercitar neles, para eles ver a graça e o poder que é dizimar, que é ofertar. Então, se o senhor pudesse dar um conselho aos jovens, né, que estão nos assistindo, principalmente os irmãos que irão se batizar, ou até os velhos mesmo de casa, né? Qual que é uma bênção ou uma palavra que o senhor tem para essas pessoas que ainda não são dizimistas, que ainda têm essa dificuldade de ofertar, de acreditar, de ter fé na palavra do Senhor? Veja bem, eu estou com a Bíblia aqui, vamos ler que Cristo aprovou o dízimo. Mateus
Se isso for suficiente para você, se não for, a fé não é de todos. Mas eu espero que a palavra esteja misturada com a fé. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, quer dizer, é dever, porém, fazer essas coisas, juízo, justiça, misericórdia e fé, e não omitir aquelas. Ok? Uhum. Então, não omitir o quê? Os dízimos. Muito bem. Tem também Lucas, capítulo 18. Estou lendo a Bíblia junto com vocês. Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. O Senhor Jesus, ele aprovou o dízimo e as ofertas. É isso que eu quero. E quando ele falou que dois subiram ao templo, o fariseu e o publicano. Né? O fariseu estando em Meus irmãos, acho que o pastor caiu aqui. Tava esperando ele ler o versículo aqui, achei que ele tinha procurado aqui. É porque acho que passou de 1 hora aqui, e aí o Instagram derrubou a gente. Quem tá comigo aí? Tem mais alguém aí que caiu aí? Deixa eu ver aqui se o pastor vai voltar pra gente encerrar. Eu tô online aí? Tem alguém online aí comigo? Estão me ouvindo? E aí, meus irmãos, estão me ouvindo? Tem que ter um delay aí. Manda aí para mim ver se eu tô online, ou se eu caí também, ou se foi o pastor que caiu. Me fale aí. Manifestem aí, meus irmãos, me ajuda. Ah, irmã Elisângela. Tá bom, tá me ouvindo aí, né? Deixa eu ver se o pastor vai voltar. Pra gente acabar aqui. Porque acho que passou de 1 hora. E aí o Instagram derrubou nós. Espera só um minutinho. Vamos ver se o pastor volta aqui. Pode ter sido que acabou a bateria. Que live, meus irmãos. Que live. Estamos acabando. Só um minutinho. Pastor Eliel voltou. Só um minutinho. Vamos lá. Chamá-lo E. Pra gente encerrar. Caiu aí, pastor. Você estava procurando o versículo aí. Tranquilo. O importante para os irmãos é que o dízimo é um direito dos que têm fé. O dízimo é um privilégio dos que creem. A prática do dízimo ela é anterior à lei, ela está na lei, está nos livros dos reis, está nos profetas. Muito bem. O propósito é a adoração. O propósito espiritual especial do dízimo é a adoração. Certo? Da nossa parte, gratidão e fidelidade. Ok? E vamos prosseguir. Eu tenho muitas experiências da entrega do dízimo pela fé e quem sabe numa ocasião nós falamos melhor sobre isso. Amém.
Pastor, só mais uma vez, lembrando os irmãos que estão aqui, né, ou que assistirão essa live depois, o nosso propósito aqui foi fazer um intensivo para os irmãos que têm interesse em batizar nas águas, é um intensivo de um discipulado. Né? Para os irmãos que não sabem o que é discipulado, a igreja sempre tem até uma revistinha, eu tenho ela aqui em casa, que são 13 lições, você vai lá e vai aprender coisas bem básicas do início da fé. Mas a gente sabe que nesse tempo, às vezes por causa, né, da correria do dia a dia, a gente resumiu alguns temas aqui, temas bem específicos. Nós falamos, foram 4 lives, as 4 lives estão salvas aqui no Instagram da Umadu, os irmãos podem assistir, e eu já subi 2 e falta mais essa e a da semana passada, para ir para o YouTube no canal da igreja, então você pode assistir lá. Vamos lá, dia 23 agora, na próxima terça-feira, é o culto de aprovação dos interessados no batismo. Então você que está interessado em batizar, você precisa ir no culto presencialmente, dia 23, no templo sede, ok? Caso você não possa ir, você tem que apresentar no domingo, dia 28, que é o dia do batismo, na congregação do Valim de Melo, às 9 horas, e lá você será aprovado para o batismo. E às 10 horas, o pastor estará iniciando o batismo, né, ali no tanque batismal que tem ali. Ok? Então, a congregação do Valim de Melo fica na Avenida Umuarama, 478, no bairro Valim de Melo, né, sendo repetitivo aqui. Beleza? Então, pastor, muito obrigado. Acredito que nós conseguimos ajudar, né, os irmãos. É sempre muito bom contribuir com a igreja e o senhor também com essa disponibilidade que o senhor sempre teve em nos ajudar, sendo uma dor, a igreja. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, né, e toda a sua família. Então, ore por nós, para que nós encerremos isso aqui, e agradecendo a todos os irmãos, os presbíteros, os dirigentes que assistiram aqui, o irmão Carlito, o irmão Valdier, tem outros jovens, outros irmãos que participaram aí, que assistiram desde o início. Então, ore por nós, dando graças a Deus, e Amém. teremos outras oportunidades. Pai Celestial, graças te damos por tua palavra, rogando ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ajude, nos conduza na revelação da palavra de Deus. Cuida da tua igreja, abençoa os candidatos ao batismo, abençoa, Senhor, este ato santo no dia 28, em nome do Senhor Jesus. Oramos e servimos. Amém. Amém. A todos, boa noite, fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.